Nesta aula eu preparei duas tabelas, uma sobre notas, faltas e médias, e essa segunda outra tabela referente a filtros. Então é essa a matéria que nós vamos ver hoje. Vamos voltar aqui para notas. Nesta aula nós continuaremos a ver sobre a função C do Excel, que é aquela função que aprendemos que quando temos uma condição, o Excel traz uma resposta, e quando temos uma condição não verdadeira, o Excel traz outra resposta que nós mesmos definimos. Então aqui nós temos uma planilha contendo dados referentes à frequência e desempenho dos alunos. Os dois fatores condicionais para a determinação da aprovação de cada um dos alunos serão a nota final e a quantidade de faltas. Então podemos dizer que, se o aluno atingiu a nota mínima necessária e o número de faltas se encontrar dentro do limite de ausências tolerado, então o aluno obterá a aprovação. Então quer dizer, nessa aula nós vamos ver sobre a função C e o operador E. E aumentar aqui a fonte para que fique mais fácil a leitura. Mas antes de aplicarmos essa função e esse operador aqui na nossa tabela, vamos primeiramente relembrar dois conceitos sobre inserção de células e mesclar células. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essas duas colunas e clicar em inserir. Nós vamos inserir linhas na planilha. Veja lá, para nós colocarmos o nosso cabeçalho da tabela. Vou escrever aqui controle de notas presas. Vamos aumentar a fonte. Agora vamos deixar com que esse cabeçalho fique em cima da nossa tabela. Vamos selecionar toda a parte de cima da tabela. Agora vamos clicar aqui, em alinhamento, na Smart Tag Alinhamento, mesclar e centralizar. Nós temos outros tipos de mescla, mas vamos utilizar mesclar e centralizar. Verifique então como é que ficou o título da tabela. Então, iniciando nosso estudo sobre a função, vamos primeiro colocar uma fórmula que vai calcular a média de cada um dos alunos. Então, a fórmula é, primeiramente, sempre começa com o sinal de igual, média, abre parênteses, a primeira nota é C4, a segunda nota D4. Como não existe mais nenhuma nota a ser calculada dentro da média, vamos fechar os parênteses. Enter. Ele calculou a média para a gente. O Excel colocou um triângulo verde aqui no canto superior esquerdo da célula. E ele nos dá uma informação do seguinte: a fórmula nessa célula refere-se ao intervalo que tem números adjacentes a ele. Então quer dizer, nós fizemos uma fórmula calculando a média entre essa célula, C4, e a célula D4. Mas existe um outro número aqui adjacente, o número 8, só que se refere a faltas. A nossa fórmula está correta, porém o Excel achou que não está por causa que falta esse número dentro da fórmula. Então nós vamos ignorar esse erro. Agora, para nós preenchermos as médias dos outros alunos, basta que utilizemos a alça de preenchimento. A alça de preenchimento está aqui no canto direito inferior da célula. Nós vamos clicar, segurar, arrastar até a última célula que queiramos preencher a média. Você pode conferir os resultados. 8,5 mais 9,5 dividido por 2, 9. 9,5 mais 9 dividido por 2, 9,25. Então o Excel calculou corretamente a nossa média, a nossa fórmula está correta.
Agora nós precisamos definir o status desse aluno, se ele é aprovado ou se ele é reprovado. Como é que nós vamos definir o status desse aluno? A condição é a seguinte: a nota final, ou a média final, tem que ser maior ou igual a 6. E o número de faltas menor ou igual a 5. Como é que nós vamos estabelecer essa condição? Que função utilizamos? É a função C e o operador E. Vamos colocar aqui na célula, então, na prática. Toda função começa com igual. Perfeito. Então a função é a C. C. Vamos abrir parênteses. Agora nós vamos colocar o operador E. Vamos abrir outro parênteses. E4, que é a célula da média final, for maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. No caso desse ponto e vírgula é o operador E. Se E4 for maior ou igual a 6 e B4, que são as faltas, forem menores ou iguais a 5, fechando parênteses, então, ponto e vírgula, aprovado. Se não, ponto e vírgula, reprovado. Fecha parênteses. Pronto. Aqui está a nossa fórmula montada. Então vamos fazer uma revisão. Se E4 maior ou igual a nota 6, lembra da célula E4, e a função E aqui, ó, o operador E, B4 menor ou igual a 5, célula B4 menor ou igual a 5, se as duas condições forem válidas, o nosso aluno é aprovado. Se uma das duas não forem válidas, ele é reprovado. Para testarmos a nossa fórmula, no caso do Ribeiro Filho, as faltas dele são 8 faltas. Então, a falta dele estourou aqui. É maior que 5. Então, deverá aparecer reprovado. A média dele, 5,5. Também é menor que 6. Então, deverá aparecer reprovado de qualquer maneira. Vamos apertar a tecla Enter para ver se nossa função deu certo. Perfeito, reprovado. Agora uma pergunta que muitos me fazem é o seguinte, voltando aqui na fórmula, por que você coloca as aspas para os resultados da função? As aspas são, nesse caso, um comando para informar ao Excel que ele deverá exibir esse texto. As aspas são necessárias para o Excel não considere as palavras aprovado e reprovado como comandos a serem executados, como funções, por exemplo, e sem textos a serem escritos na célula. E é isso que aconteceu aqui. A gente viu aqui o texto reprovado. Muito bem, como agora nós distribuímos essa função para as outras células ou para os outros alunos? É simples, basta utilizarmos a alça de preenchimento que nós já vimos na média final. Então a alça de preenchimento fica aqui no canto direito da célula inferior. Clica, segura e arrasta. Veja que automaticamente ele já traz os resultados do status, aprovado ou reprovado. Vamos ver se esse realmente está aprovado? Vamos lá. Se E5 for maior ou igual a 6, E5, essa célula é maior que 6, é 9. E B5 menor ou igual a 5, B5 é 2, é menor ou igual a 5, é menor que 5. Então, aprovado. Se não, reprovado. Então, se as duas condições são verdadeiras, tanto E5 é maior que 6,
como B5 é menor que 5, ele é aprovado. O resultado aqui bateu. Então quer dizer, nossa função está correta e ela foi distribuída corretamente às outras células. Então a gente tem aqui, de forma automática, os resultados dos alunos. Nesse caso aqui, de forma hilária, a maioria foi reprovada, mas não é no nosso caso, que nós estamos estudando para ser aprovado no mercado de trabalho. Eu sei que essa matéria não é tão simples, porém recomendo a você que dê uma revisada no vídeo, caso não tenha entendido, revise até tirar sua dúvida. Esse é o incentivo que eu deixo aí para você. Vamos falar agora um pouco sobre congelamento de painéis. Para isso nós vamos utilizar outra tabela que desenvolvi aqui, essa aqui. Então, para que serve o congelamento de painéis? Geralmente, numa planilha contendo grande quantidade de dados, as linhas destinadas aos títulos, no caso da nossa planilha aqui, nome do cliente, data de nascimento, data do cadastro, cidade, de cada uma das colunas permanece oculta quando as seções inferiores são visualizadas. Veja um exemplo. Eu vou baixar aqui a tabela. Veja que ele oculta o título da nossa tabela. Vamos voltar. Então, se a planilha conta com uma grande quantidade de títulos, pode haver a necessidade de constante rolagem da tela para as seções inferior ou superior, para a correta referência de onde os novos dados devem ser inseridos, removidos ou as fórmulas aplicadas. Então, quer dizer, se eu baixar aqui a tabela, é que essa tabela é um pouco simples, dá para a gente saber que aqui é o nome, data de nascimento, essa é a data do cadastro e aqui é a cidade. Mas nós podemos ficar meio perdidos. Então, para isso que serve o congelamento de painéis. O que o congelamento de painéis faz? Ele deixa o título fixo enquanto nós rolamos a tabela. Vamos fazer na prática. Então, a propriedade de congelar painéis, nós temos aqui na aba Exibição, Smart Tag Janela, Congelar painéis. Em congelar painéis, nós temos três opções: congelar painéis, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha. Então, se eu clicar aqui, ele vai selecionar uma parte da planilha e vai manter fixa. Veja que eu vou descer a barra de rolagem, até o número 16 ele está congelado. Verifique aqui que ele está no número 26, porém o 16 está aqui congelado. Vamos testar uma segunda propriedade. Vamos descongelar painéis. Congelar linha superior. Manter a linha superior visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Então, eu vou clicar aqui e vou descer a planilha. O primeiro nome é Abner da Silva, linha 2. Vou descendo. Veja que eu já estou na linha 28. E eu sei que o Adenilson é o nome do cliente, a data de nascimento dele é 25/5/1994, a data de cadastro 7/12/2004 e a cidade é Curitiba. Se eu não tivesse o painel congelado e fosse no número 28, veja que eu não teria orientação nenhuma. Vamos testar mais uma função do congelar painéis. Vamos congelar a primeira coluna. Aí no caso nós estamos falando da esquerda para a direita. Nós congelamos essa coluna aqui. Então ele congela a barra de rolagem horizontal. Veja que nós temos mais 3 colunas. E que se eu clicar aqui na barra de rolagem horizontal, ele vai manter a primeira coluna congelada e rolar as demais colunas. Então nós podemos utilizar isso para saber que o Abner da Silva tem a data de cadastro de 2004 e a cidade dele é Curitiba. Ou a data de nascimento dele é de 91. Ou só a cidade é Curitiba. Então essa é a função congelar painéis. Então agradeço a sua atenção, aqui nós encerramos a nossa aula, a 8ª aula. Um grande abraço e até a próxima.